das leis. Você vai falar sobre a lei do trabalho, né? Essas leis são... A gente precisa seguir a lei certinho, né? Boa noite a todos. É um prazer estar de volta nessa casa, na companhia de vocês. E vim falar de trabalho num dia de feriado, né? Interessante. E interessante também porque tantos estão aqui e tantos estão trabalhando. Os que dirigem essa casa, os que trabalham na Câmara de Passe, os protetores todos aqui. Então, acabou sendo meio esquisito, num feriado, falar sobre trabalho, né? Muito bem. A palavra trabalho tem uma origem bastante interessante. Ela vem do vocábulo latino, tripalho, formado pela junção dos elementos tri, que significa três, e palio, que significa madeira. Então, desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no trabalho. Como o povo era bom, né? Não bastasse a cruz que Jesus morreu, também tinha esse X sustentado por uma coluna no meio, que era chamado tripalho. 3 madeiras cruzadas que servia para torturar aqueles que não seguissem a lei, aqueles que eram pobres e não pagassem os impostos, aqueles que eram escravos e não cumprissem aquilo que se esperava dele. Mas essa história do trabalho ser uma tortura, do trabalho ser uma coisa ruim, ficou impregnada desde aquela época. A gente fala, amanhã é segunda-feira, né? Dia de branco. E vou aproveitar que hoje nós estamos na consciência negra, para não dizer que o dia de branco era algo referente à cor da pele. Mas é que antigamente, relata meu avô, os homens que trabalhavam em banco, as pessoas importantes, usavam muito linho branco. E era normal que de segunda a sexta se usasse um terno de linho branco. Então é dia de usar branco. Porque quem mais trabalha não eram os brancos de pele, nunca foram, e os piores serviços sempre foram para os nossos irmãos não tão brancos assim. E olha lá, amanhã é segunda-feira, puxa vida, né? Custa chegar na sexta. Ninguém fala segundou, a gente fala sextou, porque é para folgar e não para trabalhar. E, muito pelo contrário, nós devemos ter a consciência das grandes oportunidades que o trabalho traz na nossa vida. E a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Foi isso que os espíritos responderam a Kardec quando ele faz essa pergunta 674. E olha interessante, eram todos tortinhos, ficamos eretos, fomos para caçar, fomos para a agricultura, fomos depois usar as ferramentas para as construções e agora estamos tão tortos quanto aqueles, porque a gente só fica na frente do computador, né? Diversos tipos de trabalho e existe essa necessidade. Então partimos lá de trás com a agricultura, nas metalúrgicas, nas fábricas, nos trabalhos mais intelectuais, aqueles que são artistas, é trabalho também. Então a resposta, o trabalho é da lei da natureza. Por isso constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais e mais, porque ele aumenta as necessidades de gozo. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 647. E não é assim mesmo? Quando você vai na casa de algumas pessoas, precisam tão pouco para ser felizes, mas os outros têm que ter 2 carros para sustentar, os outros precisam ter uma casa aqui, outra na praia. O trabalho que vai dando e a necessidade de se trabalhar cada vez mais para sustentar essas aquisições materiais. Mas o homem trabalha por necessidade. E nós não poderíamos ficar acomodados. Nós só chegamos como civilização onde chegamos porque pela fome e pela necessidade somos obrigados a trabalhar. Desde os nossos antepassados lá que eram coletores, era um trabalho coletar as frutas para comer. Quando foi para a caça também, e a gente veio sempre nessa de trabalhar. Então existem prioridades materiais, as prioritárias, comer, beber, orar, pagar a conta de água, de luz, enfim. E as secundárias, vestir-se bem, passear, lazer, curso, aquilo mais que não é explicitamente necessário para a vida,
mas que tem uma alegria quando a gente pode alcançar. E espirituais também. O desenvolvimento moral e espiritual, aperfeiçoamento da inteligência, sem o que permaneceríamos eternamente na infância intelectual e espiritual também. Então temos que trabalhar. E todo tipo de trabalho, mesmo aquele que está na enxada, ele também tem um trabalho intelectual, porque ele aprende a melhor forma de pegar na enxada, qual é a enxada melhor, qual é o tipo de terra que ele vai usar, aquela enxada mais larga, a menor, ele vai evoluindo também. Mesmo os trabalhos mais simples são importantes. Eu estava vindo para cá e interessante porque eu tenho um carinho, uma tristeza também quando eu vejo os nossos amigos, nossos irmãos coletores de lixo, né? Sem luva, sem um calçado adequado, todos magrinhos, devem se alimentar mal, porque o salário deles não é tão bom, e eles correm a cidade inteira. Mas é interessante, a gente não quer ficar atrás, porque aquele cheiro realmente incomoda, mas eles estão catando lixo, rindo, um assobia para o outro. Gente, aonde está a capacidade, de tanta dificuldade eles têm de encontrar momentos de felicidade? E eles estão ali, eles passam, são barulhentos, é uma alegria, né? Então nós precisamos ver que o trabalho que eles estão fazendo são importantíssimos para nós, importantíssimos, porque quando tem greve ninguém recolhe o nosso lixo, a gente sabe o que é, e eles nos dão uma lição de vida todos os dias, de perseverança, de dedicação e de muita humildade. Então Deus espera que trabalhemos, porque é uma única oportunidade que nós temos de evolução. Estudar também é trabalhar? Sim, toda ocupação útil é trabalho. E sem trabalhar, o homem não evoluiria e continuaria primitivo. O cérebro foi se modificando ao longo do tempo, por causa da necessidade de trabalhar. Os tipos de trabalho. Olha o trabalho físico aqui, né? Igual nossos irmãos coletores de lixo. Eu penso, logo existo, como dizia René Descartes. Então o trabalho moral, o trabalho intelectual é um trabalho valioso também. E também o trabalho espiritual. Você estava lendo a história do Redentor e qual o cuidado da espiritualidade em escolher Maria. Não foi um ato aleatório. Mandaram vários espíritos, porque a gente sabe que assume missões lá e que nem sempre se cumpre aqui, e daí precisavam escolher dentre aquelas que estavam mais preparadas. Mas José também não foi algo aleatório. E ele era um grande trabalhador, ele era marceneiro. E foi ele que ensinou a Jesus a fazer os primeiros projetos que ele fazia. Fosse um brinquedo, fosse o que fosse. Jesus trabalhava, mas a gente quer descansar. Qual o limite do trabalho? Pergunta 682. É necessário repouso? Sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. Por isso é importante ter equilíbrio. A gente estava conversando ali fora da fila de carro dos nossos irmãos que estão voltando da praia, né? Eu admiro. 8 horas para ir. Fila aqui, fila ali, fica aqui, fila ali. Mas 8 horas para voltar. Eu admiro. Mas é bom que vai para a praia, molha os pés, né? Salga os pés, na verdade. E daí parece que essa quebra de uma rotina faz extremamente bem para quem gosta. Mas temos que tomar cuidado, a gente não pode viver só pensando em descansar. Porque não descansaremos nem depois da morte do corpo. E aqueles que pensam que vão ficar tocando harpa, graças a Deus não vão, porque o som da harpa é bonito, mas é enjoativo. Então, nós vamos trabalhar para aprender a tocar todos os instrumentos, usar tudo que tiver no limite do nosso alcance. E esse limite do trabalho é também o limite de nossas forças. Alguém conhece alguma pessoa assim? Não precisa nem ser um homem, pode ser mulher também, né? Mulher que trabalha fora, que lava, que passa, que está recolhendo roupa, esquece que tem que desligar o feijão, vai com a roupa, não desliga, volta para lá,
fala com o filho, fala com o marido, usa o celular, e nós entramos numa rotina, numa loucura, que nós não percebemos como estamos nos desgastando, como estamos ficando exaustos, e o corpo exausto, mas a mente também, porque a gente não para, é o dia inteiro. E o corpo precisa do repouso, e precisa do sono, porque enquanto o corpo repousa, porque o espírito não se cansa, o espírito não tem essas mazelas que tem a carne humana, né? Que tem o corpo. Enquanto o corpo descansa, enquanto a mente coloca tudo em ordem, aquilo que nós vimos e aprendemos durante o dia, o nosso espírito liberto, que não dorme, vai também ter outras experiências extrafísicas. E que na volta, o corpo descansado e o espírito ainda com outras coisas que aprendeu, nós teremos um outro dia muito melhor e muito salutar. Então, gente, olha que belezinha. O sono de um bebê, principalmente para a mãe de bebê novo, é uma belezinha, né? Vamos combinar que quando o bebê dorme, realmente é uma graça, por N motivos. Mas o sono de um bebê dormindo é tudo de bom. André Luiz, ele faz um alerta bastante importante para todos nós, principalmente os trabalhadores da casa espírita. E ele nos ensina desta forma: o limite do trabalho, o limite do repouso é observado inclusive no plano espiritual. André Luiz nos faz inúmeras referências a respeito desse assunto em sua obra. Inúmeras, eu escolhi essa. Em Nosso Lar, por exemplo, nos informa, quando ele conversa, quando o preletor fala com André Luiz: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho também é rigorosamente cumprida. Então, assumir um compromisso, não precisa ser fominha, aquele que está na casa espírita todos os dias, que quer tomar conta de tudo, que vai na biblioteca, que vai ver se tem mantimento, que vai pagar conta de água, conta de luz. Todo mundo tem que se dividir, para que seja prazeroso esse sentimento de pertencimento, essa responsabilidade global, né? E precisa descansar também. Richard Simonetti, no livro Luzes do Caminho, diz que uma das características lamentáveis do ser humano, fruto de sua imaturidade, é a tendência ao acomodamento. A gente está cansado, ficou sentado o dia inteiro trabalhando na frente do computador, e a gente chega em casa, corre fazer tudo o que tem que fazer porque quer sentar no sofá de novo, né? Não tem tempo para fazer uma visita, não tem tempo para parar às vezes ir num centro, fazer uma leitura, fazer um estudo. Não tem vontade, porque acha que o cansaço físico supera tudo. E nós precisamos aprender a regrar o nosso tempo, para que haja tempo do trabalho material e haja tempo do trabalho espiritual. Livro dos Médiuns, capítulo 26, pergunta 291. Marcha, marcha, e atingirás. Encontrarás pedras, sim, no seu caminho. Mantém-te vigilante e afasta-os por ti mesmo. Não fique esperando. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Ou seja, todos nós vamos encontrar pedras no caminho. Todos nós teremos dificuldades, todos nós teremos dias e dias. Espíritas ou não, cristãos ou não, todos temos dias e dias. O plano espiritual não vem afastar as pedras do nosso caminho, mas nos dá força. Nos impulsiona a chegar e afastar e superar as pedras do caminho. Então, existem, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, 3 tipos de trabalho. O trabalho obrigação, que é aquele que nos remunera. Se nós não formos trabalhar, vai faltar coisa dentro de casa. O trabalho ação, que modifica o ambiente, né? É aquele trabalho que você cria algo, que você preserva a natureza, que você cuida do próximo. E existe o trabalho serviço, que é o que transforma o homem. Faz o mantimento, cuida do ambiente. Quando falamos de ambiente, é tudo que está em nossa volta, inclusive os próximos, não é?
Orai e vigiai, os próximos. E também que transforma o homem. Na seara espírita, ou seja, dentro da casa espírita, nós nos preocupamos com o trabalho e serviço, porque somos servidores, aquele que serve a dor do próximo, aquele que acolhe e aquele que se dispõe a fazer alguma coisa. E daí vem agora, vocês estão vendo na televisão essa história aí que querem mudar, né, os dias de trabalho. Querem 5x4, querem, porque a gente trabalha na verdade 6 e descansa 1. Alguém vai falar assim, mas eu descanso no sábado também. Mas a maioria dos que descansam no sábado tem uma jornada um pouquinho maior no restante do dia. Não trabalha 8 horas, trabalha 8 e alguma coisinha para compensar o sábado, né? Para poder folgar 2 dias juntinho. Então nós vemos que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus em João. Quando o criticavam porque ele curava no sábado. Quando o criticavam porque ele nunca dizia não para ninguém, ele estava sempre disponível. Então haviam críticas. E ele dizia, mas se meu pai trabalha todos os dias, me compete trabalhar também. E aí nós vemos pelo menos 7 dos milagres que ele fez em sábado. A expulsão do demônio, a cura do homem da mão mirrada, a cura da sogra de Pedro. Pedro amava a sogra, gente. Imitemos o exemplo de Pedro. Amemos as nossas sogras, oremos por elas, né? Cura da mulher encurvada, a cura do homem hidrópico. O homem hidrópico é o homem que estava com o que se costuma dizer, puxa vida, me fugiu o nome, onde é que está o Beis agora para me socorrer? Com raiva, né? Que tem medo de... o hidrópico é aquele que sofre da raiva. Não da raiva do ódio do outro, mas da doença provocada por uma mordida de um cachorro, enfim. A cura do paralítico de Betesda e a cura do cego de nascença. Tudo isso aconteceu num sábado. E se a gente é procurado por alguém falando, vamos ajudar a fazer sopa? Mas é sábado. Mas é domingo. De segunda a sexta você não pode. Que hora você pode? Nós sempre estamos postergando. E Jesus disse que todo dia é dia. A maior importância do trabalho e a diferença desse trabalho nós vemos em Lucas, quando Marta e Maria recebem Jesus em casa. Jesus foi até lá porque ele era muito amigo de Lázaro e das irmãs, então ele costumava passar por lá em suas andanças, e chega lá num dia, Lázaro está para chegar e ele fica ali conversando com as irmãs. E aconteceu que certa mulher de nome Marta o recebe, e ela tem uma irmã chamada Maria, viu Jesus chegando, né? Contava história bonita, que nem você estava contando aqui, ia falando aquilo e entrando no coração, uma vida muito difícil das mulheres daquela época, que não podiam estudar, não tinham acesso a nada, eram obrigadas a casar com um, a casar com o outro, era uma vida muito restrita, e Jesus estava sempre disponível para as mulheres, e ele conta a história que outros doutores da igreja provavelmente só contariam aos homens, e ele está ali contando, e uma delas, a Maria, se senta e quer ouvir, quer absorver tudo que aquilo Jesus dizia. Marta, revoltadíssima, que estava lá lavando, passando, cozinhando, arrumando, chega e fala, Jesus, você acha certo? Você aí conversando com ela e eu, manda ela me ajudar. E Jesus fala, calma, ela ficou com a melhor parte. Não fez pouco do serviço que a outra estava fazendo, mas Maria soube escolher o momento de dar uma parada e se dedicar a algo. Quantos de nós, durante o dia, conseguimos fazer uma parada? Quantos de nós que enfrentamos trânsito, que enfrentamos o dia a dia atribulado dentro de um escritório, no comércio, na rua, seja lá onde for, conseguimos parar 5, 10 minutos, que seja, para ler um texto, para fazer uma prece, para fugir um pouco daquela materialidade que nos chama e nos elevar um pouquinho para recobrar nossas forças, nosso discernimento e nossa sustentação. Vamos lembrar de Maria, ou somos todos Martas, que ainda estamos correndo atrás do que amanhã a gente vai ter que fazer tudo de novo. Só que daí quando você chega para uma pessoa e você fala, eu tenho uma oportunidade para você, a pessoa fala, eu não consigo. E agora eu estou falando da casa espírita também. Vamos ajudar no passe, vamos fazer isso, vamos estudar.
Eu não consigo, não é para mim, eu não estou pronto. Pronto. Ninguém está. Quando eu superar os meus vícios, não teria trabalhador em casa espírita nenhuma, porque nós ainda lutamos contra os nossos vícios todos os dias. Vícios maiores, vícios menores, não é verdade? Mas aquilo que nós fazemos sem pensar, a gente ainda luta. E na casa espírita, e trabalhando no lado espiritual, nós conseguimos ir nos melhorando de forma mais rápida, de forma mais fácil. E a gente diz, eu não consigo, nada eu consigo. De cara eu digo, eu não sou capaz, eu não vou nem tentar. E daí a gente vê esses atletas aí, né? A gente vê essa moça que não tinha mais quase forças, mas que continuou, porque ela queria chegar no fim. E ela chegou, estrupiada, coitada, cansada. Mas ela chegou. E eu acho que isso, ninguém nunca vai tirar dela. Né? E ele, que era um artista famoso, sofre um acidente, fica paraplégico, e de repente ele vai para a Paralimpíada, e de repente ele está trabalhando da maneira que ele sabe, da maneira que ele consegue, e dando um exemplo para todos nós. Porque eu vejo muitas pessoas com deficiência fazendo coisas que eu não consigo fazer. Tem gente que não tem mãos e pés e pinta com a boca. A minha pintura é ridícula. Tem gente que não consegue fazer tanta coisa, mas tem uma voz. Tem gente que tem problema no pé, mas está fazendo um tricôzinho para ajudar no inverno de uma criança. Tem gente que está cuidando do outro dentro de todas as suas limitações. E nós que somos privilegiados, e nós que temos tudo, nos recusamos a ajudar. Porque eu não estou pronto, porque não é a minha hora. Mas Jesus fez um convite para que todos fossem participar da ceia do Senhor. Jesus conta a história daquele homem que ia comemorar as bodas do filho e que chama toda a redondeza, e poucos foram. Depois manda buscar os pobres e poucos foram. Daí ele diz, tragam todos, podem ser escravos, podem ser da minha religião, tragam todos. E muitos foram, nem todos aceitaram o convite, mas muitos foram. E dentre aqueles que foram, ele ainda teve o cuidado de afastar alguns que não estavam com as vestes nupciais. Ou seja, não estava lá de boa vontade, não estava lá para realmente comemorar as bodas, a união do plano espiritual com o plano material. Não sejamos assim, vamos responder rapidamente o convite do Senhor. Quer mais que essa criatura, né? Tão doente, tão sem recursos, porque ele nunca quis nada, nem os presentes que recebia ele dava, os direitos dos livros que escrevia, que não era ele que escrevia, ele doava. Ele vivia com um parco saláriozinho, cheio de doença, e mesmo assim atendendo multidões. A casa espírita é um lugar para acolher, consolar, esclarecer e orientar. O evangelista Lucas, naquele tempo, já dizia as palavras de Jesus. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a maior alegria de uma casa espírita é quando ela vê que um atendido se prepara e se torna um atendente. Que um atendido, aquele que chegou aqui perdido, nos seus pensamentos, nos seus males, nas suas tristezas, ele sai aos poucos daquilo, e a primeira atitude dele é, olha, eu quero fazer como eles, porque eles me acolheram também, eu quero acolher alguém. É tudo isso que se pede, é a única coisa que se pede. Quando alguém procura uma casa espírita, nada se pede em troca, apenas se abrem oportunidades de trabalho. E as mãos, né? As mãos sempre são aquelas que representam o trabalho. Então nós vemos mãos unidas, nós vemos o trabalho mediúnico através das mãos também colocadas sobre a mesa, nós vemos as mãos que dão paz, nós vemos as mãos que são colocadas sobre a fronte dos médiuns quando tem que trazer alguma informação importante, e a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então não adianta ficarmos só matando a fome do corpo sem cuidar da alma. Essa imagem é linda. Foi a inteligência artificial que fez, tá? Porque a gente precisa aprender a lidar até com isso.
né? E eu solicitei que ela trouxesse uma imagem de alguém doando essa energia. E consegui essa imagem que eu reputo belíssima e que é tudo o que a gente espera, né? E daí alguns dizem assim, eu não pedi para nascer. Pediu, ficou na fila, esperou, pelo amor de Deus eu quero voltar, atormentou o juízo de todo mundo lá em cima, né? São Pedro diz que nos recebe, não sei se é ele que manda a gente de volta, né? Mas a gente quis nascer, que é a única forma de evoluir e de acertar a balança da justiça divina, é o encarnar e desencarnar. E outros dizem, eu não pedi para nascer médium. Em primeiro lugar, todos nós somos médiums. Com antenas pequenininhas ou antenas enormes, parabólicas, todos nós viemos com uma ligação com o plano espiritual, que dá por um instrumento íntimo que se chama mediunidade. Todos somos médiuns. E os médiuns ostensivos pediram sim para nascer, pediram sim para vir médiuns, porque é uma forma de pagar 2, 3 carnê numa encarnação só. Então somos todos trabalhadores. Por mais bela que seja a mediunidade aos olhos dos incautos, nós sabemos a responsabilidade que é. Fazer a reforma íntima, que não é fácil, toda reforma faz uma bagunça em casa, né, meninas? Se auto-reformar também é doloroso e complicado, mas é a única forma de evoluir. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todos os milagres do Cristo dependeram de alguém bater, de alguém levantar de um lugar de acomodação e ir até Ele. Ele não foi batendo de porta em porta, dizendo, eu vou te curar. Não, alguém precisava tomar uma atitude, precisava chegar até Ele. Até o cego, com os olhos escamosos, quando chega até Ele, Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que você quer? Porque talvez ele quisesse um camelo, né? Talvez ele quisesse ficar rico. Então a pessoa precisa reconhecer o que de fato precisa. E quando ele diz, eu quero ver, aí ele faz o milagre. Mas se ele tivesse ficado sentado, sem ir até o Cristo, ele não teria recebido. Porque o Cristo não era pizzaria delivery, né? Que a gente, eu quero. Não tem gente que fala assim, vocês vão no centro? Reza pra mim, não é? Reza pra mim. Ninguém toma soro no hospital pelo seu amigo, pelo seu vizinho, mas eles querem que você resolva o problema deles à distância. Esse trecho é muito bonito, mas eu já estou passando do horário, então eu já vou. Então, eu agradeço do fundo de coração. Oi? 5 minutos? Olha, eu estou rápida hoje. Então, eu vou voltar. Você me deu mais tempo. Esse trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo é de uma beleza ímpar e fala justamente disso, que é necessário pedir, é necessário ir até o Cristo. Em qualquer igreja, todas as religiões são boas, em qualquer templo, em qualquer centro, é necessário ir ao Cristo que está perto de nós, é necessário nos elevarmos para ouvir o Cristo que está bem mais perto do que nós imaginávamos. Lembra da estrada de Emaús, onde os apóstolos, tristes com a passagem do Cristo, caminhavam com outro cidadão do lado e não reconheceram o Cristo? Então, nos momentos que a gente diz, Cristo esqueceu de mim, você não está olhando bem, você não está com ouvidos de ouvir, você não está pronto, porque Ele não se cansa de trabalhar, trabalha todos os dias e está bem mais próximo do que imaginamos. Nesse trecho do Evangelho, pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi os bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança, com fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso Pai. Sempre seremos ouvidos, sempre seremos atendidos, nem sempre do jeito que queremos, nem sempre da forma que desejávamos.
mas nós seremos atendidos, porque Ele sabe não apenas o que queremos, mas sabe o que realmente precisamos. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é sempre uma alegria imensa. Nesse feriado, ver a casa assim cheia, né? Todo mundo cheio de trabalhador, realmente é uma coisa muito, muito bonita. Mas é algo que eu noto aqui nesta casa, o reerguer do cidadão. Porque era assim na casa do caminho, onde os apóstolos acolhiam aqueles que precisavam e todos aqueles que queriam ficavam e trabalhavam. Então, que esta casa não perca nunca essa essência linda de socorrer, de acolher e de oportunizar trabalho para todos. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre no coração de todos. Muito obrigada.